Então hoje nós vamos falar sobre traumas, nós vamos falar sobre feridas. E eu já estou preparando a nova matéria. Em primeira mão nós vamos falar sobre santificação. Assim que acabar essa matéria, a gente talvez dê um tempinho de descanso para o Luciano. Depois a gente retoma, deve ter também umas 15, 16 aulas só para você aprender sobre santificação. O que é importante você entender, queridos? Que Deus ele pode te direcionar para uma profissão. Deus pode te direcionar para você ser um médico. Deus pode te direcionar para você ser um engenheiro. Deus pode te direcionar para você ser um empresário. Mas Deus está mais interessado do tipo de profissional que você vai ser do que propriamente daquilo que você vai ser. Então, mais importante para Deus saber que você vai ser um engenheiro, Deus quer saber que tipo de engenheiro você vai ser. Que tipo de empresário você vai ser. Que tipo de médico você vai ser. Deus ele pode tirar da pessoa uma empresa, uma profissão para mudar o caráter dela. Para Deus é mais importante o caráter do que a profissão. Então nós vamos entender o que aconteceu na nossa vida, depois que nós fomos expulsos do Éden, na nossa conversão, qual é o trabalhar de Deus, qual é a prioridade de Deus para que depois Ele possa nos abençoar. Há um engano, um erro na igreja, as pessoas vêm na igreja atrás de bênção. As pessoas têm que vir na igreja atrás de transformação de caráter. Sem Deus transformar o nosso caráter, Ele não nos abençoa. Não tem jeito de mudar essa ordem. Essa é a ordem de Deus. Ele transforma o nosso coração, Ele nos abençoa. Ele transforma o nosso coração, Ele nos abençoa. Ele nunca vai nos abençoar sem antes nos transformar. E nós, erroneamente, corremos à igreja através de bênção. E isso não acontece. Enquanto nós não decidirmos, nós não aceitarmos, nós não entendermos que eu tenho que ser um ser humano melhor, eu tenho que ser um pai melhor, eu tenho que ser uma mãe melhor, eu tenho que ser um cônjuge melhor, eu tenho que ser um empresário, um profissional melhor, não adianta. Você corre atrás do rabo, enquanto Deus não fizer aquilo que Ele tem que fazer, você não consegue alcançar os seus objetivos. Lembrando que há uma diferença entre metas e desejos, vocês lembram disso? Meta é aquilo que só depende de mim. Meu desejo é aquilo que envolve a cooperação de outros ou de circunstâncias. Então, se eu tenho um problema no meu casamento, qual é a minha meta? Ser o melhor marido que eu possa ser para minha esposa. Qual é meu desejo? Que ela seja a melhor esposa que eu gostaria de ter. Se eu colocar minha felicidade na expectativa, no meu desejo que ela seja a melhor esposa, certamente eu vou ter problema, porque ela vai me decepcionar. Então, todo o tratamento de Deus, queridos, é para a nossa vida, não é para a vida do outro. E é isso que a gente vai aprender nas aulas de santificação. A Bíblia diz lá em Gênesis que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando você saiu do Éden, você perdeu essa característica, porque você se separou de Deus e você começou, por necessidade, a ter que viver sozinho nesse mundo, até que você trombou com Cristo. O que é santificação? Ele trabalhar no teu caráter até você voltar a ter o caráter que você tinha no Éden. Então não adianta a gente achar que só porque a gente está no Éden que a gente vai ser abençoado. A gente não vai ser abençoado sem antes Ele transformar o nosso caráter e recuperar aquilo que nós perdemos pelo tempo que nós caminhamos sem Deus. Então esse é o processo, é isso que a gente vai estudar na próxima matéria, que vai ser santificação. Se você está precisando desesperadamente bênção na tua vida e essa bênção não chega, veja que Deus quer mudar na tua vida, veja que Deus quer mudar na tua família, veja que Deus quer mudar no teu cônjuge, porque se não mudar, esquece bênção. Deus é um Deus de justiça, essa é a prioridade de Deus. Ele transforma o que tem que ser transformado e aí Ele nos abençoa. Tudo bem? E essa é dessa primeira aula, a gente vai falar sobre feridas. Então o que acontece, querido? Aqui nós nascemos, obviamente separado de Deus, e aqui nós encontramos Jesus. Nesse período que nós vivemos separados de Deus, nós fomos inseridos numa família, nós fomos inseridos numa sociedade,
nós fomos inseridos num círculo de amigos, nós fomos inseridos num casamento, onde a nossa personalidade foi sendo desenvolvida. E nesse processo, além da influência que eu recebi do meu mundo exterior que eu vivia, eu tive traumas, eu tive perdas, eu tive fracassos, eu tive abandonos, eu tive rejeição. Isso tudo aconteceu influenciado no mundo que eu vivia, no mundo que eu fui inserido quando eu não tinha nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso tudo deixa marcas na tua alma, marca no teu coração, que se você não tratar essas feridas, esses traumas, eles são transferidos aqui, porque nada é apagado na tua mente, você tem que reprogramar a tua mente, e você fica com a tua vida paralisada, ainda que você esteja dentro de uma igreja, ainda que você ore, ainda que você jejue, ainda que você dê dízimos e oferta, se você não tratar esses traumas, essas feridas, você tem uma vida de miséria, ainda que hoje você vive no céu. Então, o processo de cura de feridas nada mais é do que você trabalhar nas questões que marcaram a tua vida negativamente, que elevaram as tuas emoções negativas lá para cima, para que elas sejam neutralizadas na nova vida que você tem depois de Cristo. Se você carregar, se você continuar carregando as coisas que foram alojadas no teu passado, nessa nova vida, você vai ter problema emocional. Você vai se desestabilizar emocionalmente a partir dos gatilhos que você vai receber no dia de hoje. Ainda convertido, você vai sofrer tudo de novo aquilo que você sofreu há 10, 15, 20 anos atrás. O que é importante a gente entender, queridos? Nós temos uma compreensão errada sobre Deus e sobre os traumas do passado. Deus, ele nunca falou que ele ia transformar experiências negativas em experiências positivas na tua vida. Essa é uma percepção errada que a gente tem. Deus não faz mágica. Ele não pega algo que marcou a tua vida aqui e de repente ele transforma esse negócio aqui numa bênção, ou ele apaga isso aqui. Ele não faz isso. A palavra dele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que Deus faz? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai te ajudar a tratar esses traumas. A partir da tua superação, ele te faz um cristão mais forte, ele te faz um cristão mais maduro, ele te faz um cristão mais próximo a ele, para que você viva uma vida de abundância. Então as promessas de Deus não é que ele vai transformar suas experiências negativas em experiências boas. Ele vai aproveitar aquilo que de ruim ainda tem na tua vida, vai te mostrar o que você tem que ser curado, vai te ajudar a superar essa situação, e nesse processo você amadurece, nesse processo você cresce. Nesse processo você fica mais forte para que você lide com as adversidades da vida. Então não se engane, se você carrega coisa do teu passado que você ainda não resolveu, você precisa resolver. O que você precisa entender, queridos, que aquilo que você viveu no seu passado não muda quem você é hoje. Você é um filho de Deus. O problema é que nós nos enxergamos apenas como vítima e não como os filhos de Deus. Você, e eu disse isso, não é fruto do teu passado, você é um produto da cruz. Mas como a gente não resolveu as coisas que estão aqui dentro ainda, a gente sempre se posiciona como vítima e não como filho. Logo, eu tenho um descontrole emocional, e eu fico sofrendo com coisas que eu não tenho mais relação com a minha nova vida. E todos nós sofremos traumas.
Ainda se nós não bobear, a gente sofre traumas ainda hoje, se a gente não souber lidar com isso. Então entenda que você é um filho de Deus e que nenhum acontecimento que aconteceu na sua vida, ou que veio acontecer na tua vida, rouba esse privilégio. Por mais dolorosa que tenha sido as suas experiências, essas experiências não têm o poder de roubar a tua identidade. Agora, você não pode se posar de vítima, você não pode carregar uma imagem de uma pessoa que sofreu, que foi abandonada, que foi rejeitada, que foi abusada, que teve fracasso, porque essas situações, ainda que tenham deixado marcas na tua vida, não rouba o privilégio que você tem de ser filho de Deus. Todos nós temos experiências ou tivemos experiências traumáticas no passado, queridos. Por exemplo, um pai abusivo emocionalmente. Você não presta, você não sabe para nada, você sabe da minha história, eu tive um tio que me disse que eu não ia ser nada na vida. Isso é um abuso emocional. Se eu não tenho a percepção de fato de quem eu sou e eu não tinha, eu vou começar a viver uma mentira. Por isso que eu trabalhei para ganhar dinheiro e acabei com a minha vida. Pais abusivos fisicamente, pais muito rigorosos. Isso são traumas que vai ficando na vida da gente. Perda de um ente querido, que a gente não supera o luto. Ficou um trauma. Se a gente não resolver isso, a gente carrega um luto a vida toda. Algum relacionamento rompido, algum divórcio. Então, todos esses exemplos, dependendo da maneira com que você viveu esses acontecimentos, deixaram marcas na tua vida, e essas marcas se chamam as feridas emocionais ou trauma, da maneira com que você achar melhor você qualificá-las. De uma maneira ou de outra, são coisas que eu e você precisamos resolver. Seus traumas do passado vão te acompanhar até você decidir se livrar-se dele. Está aí dentro. Você vai embora com ele, você vai voltar domingo na igreja com ele, você vai no PG com ele, você vai orar com ele. Quando você se deparar com um gatilho parecido com aquilo que aconteceu, você vai voltar lá atrás, inconscientemente. Naquele momento, as suas emoções de 0 a 10, dependendo, ficou 8. Se você está com uma emoção 2, vem o gatilho, essa emoção vai para 8 de novo. Foi quando travou as suas emoções, daquela experiência que você teve. Então, entenda assim, queridos. É uma diferença entre você controlar os seus pensamentos, para você controlar suas emoções, do que você lidar com os traumas. Você não tem controle sobre os seus traumas. Os seus traumas, eles estão cravados na tua alma. Eles estão inseridos na tua vida interior. Não há o que você possa fazer para impedir que haja um gatilho para que você vá sofrer de novo. Diferente dos pensamentos. Uma coisa, então, é eu controlar minhas emoções com os pensamentos. Outra coisa é eu aprender como é que eu controlo as minhas emoções depois que eu recebi um gatilho e como é que eu resolvo os traumas. Então, para você resolver os traumas da sua vida, você tem 2 etapas. Primeiro, você tem que aprender a controlar suas emoções depois que ela estourou. A gente vai ensinar como é que você faz isso. E depois, para que a gente não fique só no efeito, a gente tem que ir na causa. Como é que eu trato, como é que eu curo, como é que eu elimino esse trauma na minha vida para que eu pare de sofrer em relação a isso. Então, os traumas, que são as experiências tristes, profundas que você viveu antes de Cristo, elas estão cravadas dentro de você. E elas são acionadas a partir daquilo que você vive nesse teu novo momento com Cristo. Já citei o meu exemplo, vou citar de novo, para você entender o que é um gatilho e como é que ele aciona as tuas emoções. Quando as minhas empresas elas tiveram uma descontinuidade, ou seja, quando elas quebraram, eu tive muito problema financeiro. Muito problema. Então era telefone, era pessoa na portaria do meu condomínio, era o meu celular. Então era assim, era uma enxurrada de ligação de pessoas tentando falar comigo para que a gente tentasse viabilizar alguma maneira de pagá-los. E eu não tinha a menor capacidade daquele momento de honrar os meus compromissos, porque eu tinha perdido tudo que eu tinha na minha vida. E esse processo foram meses de ligação.
Aí eu fui para Jesus, me converti, Deus me deu uma nova empresa, a vida se estabilizou. Toda vez que tocava o telefone, a minha emoção ia lá para cima. Aí era minha mãe, era minha esposa, ou era um amigo que queria falar comigo, mas não tinha jeito. Eu sofria de novo, eu tremia de novo, eu ficava desesperado de novo, simplesmente por causa de um toque de um telefone. Isso é um trauma. Se eu não tivesse resolvido esse trauma, até hoje, se o telefone tocasse, eu ia de novo ter as minhas emoções desestabilizadas. Quer um outro exemplo? Tem uma pessoa que se chama, não quero citar nome, né? Tião. Vamos dizer que esse Tião aprontou com você quando você era pequeno. Por muito tempo, ele aproveitou de você. Depois de 20 anos, você casou. De repente, você ficou grávido ou grávida. O teu cônjuge falou assim, vamos colocar o nome dele Tião. Pronto. A tua emoção vai lá para cima, porque você vai relacionar esse Tião com aquele Tião lá de trás e que não tem nada a ver com esse Tião. Então, o que é isso? É um trauma que você tem. Então, se eu não tivesse superado o meu trauma das minhas dificuldades financeiras, se essa pessoa não entender de que esse Tião não é o mesmo Tião que abusou dela lá atrás, toda vez que ela falar o nome Tião, o emocional dela de 0 a 10 vai para 10. E não tem jeito. Então eu vou trabalhar com vocês nessa noite, vocês vão entender como é que esse negócio biblicamente funciona com 2 tipos de emoções. Nós vamos trabalhar com as emoções primárias e nós vamos trabalhar com as emoções secundárias. O que são as emoções primárias? São aquelas emoções que ficaram registradas no momento que o trauma foi instalado. Então, por exemplo, cada vez que tocava o telefone na minha casa, era o trauma que ia se instalando na minha mente, se instalando no meu coração, e esse processo repetido ou de uma maneira profunda, aquele processo elevou a minha emoção para 9, 10, uma escala de 0 a 10. Então, lá atrás, toda vez que tocava o telefone, era automático, a minha emoção ia lá para cima. Então, naquele momento, a minha emoção ficou travada num limite, num patamar, num nível, que esse nível se chama emoções primárias. Ele está lá, está dentro de você. A hora que tiver um gatilho, você vai viver no mesmo nível que você viveu aquele sofrimento que você viveu lá atrás. Tudo bem? Agora, as emoções secundárias é quando você tem o gatilho, que a tua emoção vai para aquele nível lá atrás e você consegue reconhecer, administrar e conscientemente você abaixa essa emoção de 9 para 2. Você vai aprender como é que você faz isso. Então eu estou fazendo só o quê? Nesse momento, controlando as emoções. Eu estou tirando uma emoção primária, trazendo para uma emoção secundária. E, em últimas palavras, eu estou dizendo assim, eu estou descendo o meu nível emocional. Porque não se engane, quando você sofreu o que você sofreu, as emoções que você sentiu estão aí dentro. Cada vez que tem um gatilho, cada vez que você vive algo parecido aqui fora, que acione esse gatilho, a tua emoção automaticamente vai para o nível que era naquele momento onde você sofreu o trauma. Então a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar as emoções. Não tem jeito, você não impede que o gatilho exploda as suas emoções, porque elas estão dentro de você. O que você pode fazer e deve fazer é trazê-las num patamar que existia lá atrás para um patamar da pessoa que você é hoje. Então, entenda que é seu passado que determina a intensidade das suas emoções primárias. Aquilo que você viveu no teu passado é que fixou o nível das emoções primárias. O que você tem que fazer agora, conscientemente, aí é conscientemente, entender algumas coisas e trazer essas emoções secundárias a primárias para as emoções secundárias, é o que a gente vai fazer aqui. Toda vez que você vive algo
que faça você, ainda que de longe, lembrar aquilo que você viveu, isso é um gatilho que vai acionar as tuas emoções primárias e você vai explodir emocionalmente. E se você não souber lidar com isso, a tua vida fica paralisada. Ou você se fecha dentro de uma caixa, para que você não ouça nada, não veja nada, não se relacione com nada, ou você resolve isso para que você tenha uma vida normal. As emoções primárias, elas estão dormentes dentro de você. Você já conversou com uma pessoa? De repente, no meio da conversa, a pessoa ela se transforma? Você tocou em algo, ou algum assunto, alguma lembrança que foi um gatilho que acionou as suas emoções primárias. E a pessoa se desestabiliza. Isso é um processo muito comum quando eu faço a cura e libertação. Quando eu faço a cura e libertação, eu tenho que mexer aonde? No passado. Nas coisas boas? Claro que não. Nas coisas que deixaram marcas na pessoa. E aí quando eu toco na pessoa, quando eu aciono um gatilho, a pessoa chora. A pessoa tem a sua frequência cardíaca alterada. A pessoa treme, a pessoa soa, a pessoa se irrita. Por quê, queridos? Eu mexi em algo que não foi resolvido no passado e que faz com que essa experiência que ela teve no passado esteja viva dentro dela, e quando algo é ativado, as emoções primárias vai lá para cima e ela começa a viver ou sofrer tudo aquilo que ela viveu e sofreu no seu passado. Então eu disse e repito, você não consegue controlar as suas emoções primárias. É automático. Diferente de controlar os pensamentos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria já o apóstolo. Então pessoas erroneamente querem controlar as suas emoções primárias, não frequentando determinados lugares, não se relacionando com determinadas pessoas, evitando algumas conversas. Ela não tem culpa. Algo aconteceu na vida dela lá atrás, que quando ela está nesses ambientes, esses ambientes são um gatilho que faz ela sofrer de novo aquilo que ela sofreu lá atrás. Então o que a pessoa faz? Ela se retrai, ela se fecha. Aí vem o povo de Deus, você é antissocial, você não se relaciona, o corpo de Cristo, e não sabe que a pessoa tem um problema que talvez nem ela saiba, que faz com que ela sofra no tempo presente as mesmas coisas que ela sofreu no seu passado. E enquanto essa pessoa não resolver isso, não há como ela controlar as suas emoções primárias, porque elas são automáticas. E não dá, queridos, para a gente viver numa redoma de vidro. Sempre algo vai agir como um gatilho para acionar as nossas emoções primárias. Então, o meu desafio, em primeiro lugar, é saber e aprender a controlar as minhas emoções primárias, fazendo com que elas baixem de nível, para que eu leve ela no outro patamar, e aí eu estou falando de viver as emoções secundárias. Vamos ver como é que a gente faz isso. A primeira coisa que você tem que ter na consciência é de que você não deve carregar culpa pelas suas emoções primárias. Você não consegue controlar as suas emoções primárias. Eu não consigo controlar as minhas emoções primárias. Nós não temos controle sobre elas. O que você pode fazer é avaliar as circunstâncias e colocar as emoções primárias sob controle. Ou seja, transformar uma emoção primária para uma emoção secundária. Aí é um trabalho consciente. Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que você teve uma experiência triste também lá no seu passado e a fisionomia dessa pessoa ficou viva dentro de você. Você fecha o olho, você lembra da fisionomia dela, você lembra aquilo que ela fez com você, você lembra o caos que ela te causou há 30, 40, 50 anos atrás. Aí depois de 30, 40, 50 anos atrás, você vai ir num determinado lugar e você vê uma pessoa
idêntica a ela, muito parecida com ela. O que vai acontecer com suas emoções? Isso é um gatilho. O que vai acontecer com suas emoções primárias? Vai lá para cima, porque é um trauma aí. Não é a mesma pessoa, não é a mesma circunstâncias, mas esse gatilho fez acionar algo que está vivo dentro de você, e você lembrou daquele cara que não tem nada a ver com esse cara aqui. Aí você tem um desafio. Ou você se entrega às emoções primárias e ela vai acabar com você, ou você conscientemente, você coloca ela sob controle. Primeira coisa que você tem que fazer: eu não sou mais aquela mesma pessoa que sofreu tudo aquilo que eu sofri no passado. Primeira coisa, é consciente, queridos. Cara, esse aqui é o Tião, cara, mas não sou mais eu. A Bíblia diz que eu morri e nasci de novo, eu não sou mais a mesma pessoa. Por que eu vou sofrer da maneira que eu sofri lá atrás se eu sou uma pessoa diferente? Isso é a primeira coisa, é racional. Aí você abaixa a tua emoção. A segunda coisa, o cara é parecido, mas não é o mesmo. Aí você traz a tua consciência, você tira a tua emoção, você traz a tua emoção primária para a emoção secundária e você se estabiliza. Esse é o exercício que a gente tem que fazer. Todas as vezes que algo na tua vida te remeter às lembranças tristes no passado, isso vai acionar as suas emoções primárias. Você tem que fazer duas coisas. Primeiro, lembrar quem você se tornou depois da cruz de Cristo. Morreu aquela pessoa, não existe mais. E segundo, não é o mesmo tempo, não é as mesmas circunstâncias. Isso aconteceu há 30, 40, 50 anos atrás. Então, esse problema você precisa controlar. Aí é controlar, querido. Aí não adianta pedir para Deus. É uma questão racional. Opa, estourou minha emoção. Por que estourou minha emoção? Cara, não sou mais eu. Por que eu vou sofrer de novo? Não aceito isso para minha vida. Nova criatura, nasci de novo, transformou o meu interior, transformou minha natureza. Não. E cara, não é o mesmo momento. É outra história, é outro tempo. Estou em 2019, não estou mais no ano 2000, no ano 2008. E é isso que eu tenho que fazer conscientemente. E aí você controla conscientemente as tuas emoções primárias. Não a hora que ela explodiu, mas no momento que você identificou um gatilho e você assumiu a tua identidade e o tempo novo e o tempo atual que você está vivendo. Aí você abaixa o teu descontrole emocional. E perceba se a gente não faz isso, queridos, meio que quase que rotineiramente. Quando você vê duas pessoas discutindo, que você vai falar, para, cara, vai brigar para quê? Calma, fica calma. Para, o que você está fazendo? Você está transformando uma emoção primária numa emoção secundária. Essas pessoas, depois que param de brigar lá na frente, eles vão ficar até com vergonha. O que você fez? Você segurou a emoção primária e trouxe ela para uma emoção secundária. Quando você vê briga no campo de futebol, dentro dos jogadores, que na torcida não tem muita coisa para fazer. Você vê os jogadores separando, o cara fala assim pro outro, cara, calma, se você continuar brigando, se você é expulso, você vai atrapalhar a nossa equipe. O cara recua, o nível emocional do cara abaixa, leva o cara embora e o cara tem o controle, depois ele vai pedir desculpa no vestuário pelo descontrole que ele teve. Então esse exemplo é aquilo que nós temos que fazer com a nossa vida. Nós não vamos ter gente para toda hora, um pastor toda hora, fazer isso com a gente. É um trabalho que a gente tem que fazer porque só nós sabemos os nossos traumas. Então você já sabe como é que você deve controlar suas emoções primárias, certo? Não sou mais a mesma pessoa. Abusaram de mim, me abandonaram, me rejeitaram, fracassei. Vem uma situação econômica que eu vou fracassar de novo. Não! Você não é mais a mesma pessoa e não é mais a mesma circunstância. E aí você abaixa o teu nível emocional e você começa a controlar as suas emoções. Agora não adianta controlar, porque você vai morrer de fazer esse exercício, porque não é fácil. Nós temos que resolver. Tem muitos cristãos, queridos, que acham que o passado não é importante. Isso é uma mentira. Deus não apagou nada na nossa mente daquilo que nós vivemos no nosso passado.
Se há algum ponto, alguma ferida ou algum trauma que não foi resolvido na tua vida, em algum momento, nesse tempo presente, esse negócio vai ser ativado. E isso vai ativar as suas emoções primárias. Vai te levar para um descontrole emocional. E como cristão, nós não podemos viver reféns das nossas experiências do passado. Vou repetir para você, queridos. Você e eu, como cristãos, nós não podemos viver reféns das nossas experiências do passado. Nós precisamos ter coragem para enfrentar e resolver o problema. Há pessoas, pior ainda, pessoas que tentam se defender das emoções primárias. Elas tentam não pensar naquilo que aconteceu. Ela nega o acontecido. Elas ficam se justificando. Ou elas tentam suprimir a dor. Através da comida, através do álcool, através de drogas. E vai resolver o problema, querido? Não vai resolver o problema. Esse não é o caminho de Deus. Nenhuma bengala é o caminho de Deus para nos curar. O que nos ajuda a curar é o processo de nós reconhecermos quem nós nos tornamos depois de Cristo e olhar para aquelas mazelas lá e falar: cara, você não tem mais poder de controlar a minha vida. Se eu e você nós não enfrentarmos essas questões, não trazermos essas questões à luz de Deus e nós não nos esforçarmos para resolver isso, a gente vai ter oscilação nas nossas emoções. E pior ainda, queridos, pior ainda, pessoas que passam por hipnose e passam por regressão. Queridos, nunca, presta atenção que eu vou dizer para você, nunca faça isso. Você vai se tornar escravo de Satanás. A Bíblia nunca disse que nós tínhamos que ter uma mente passiva. Toda a Bíblia nos ensina que a nossa mente tem que ser ativa, vigia, controla os pensamentos. E quando você tira a sua mente de uma forma ativa e deixa a sua mente passiva, ou seja, você sai da lucidez, você dá uma avenida para que Satanás entre na tua mente e controle os teus pensamentos. Quantos problemas eu não tive de libertação de pessoas que fizeram meditação, sabe? Bonito isso, cheirinho de essência, demônio, cheirinho de essência. Aí vai lá, deita lá, vê cor, vê janela, vê porta. Queridos, isso é uma porta aberta para demônio na nossa vida. Ainda que a gente seja cristão. Não pense em fazer regressão para você lembrar aquilo que você vai viver. Você vai sair do tempo presente, você vai trazer aquelas experiências de 10, 15, 20 anos atrás, mais verdadeiras do que elas já são dentro de você. E Satanás vai cauterizar isso na tua mente. Aí você não entende por que está acontecendo isso. E assim que é a sutileza de Satanás. Ele pega aqui o negócio relaxante aqui, ele pega aqui um incenso aqui, ele pega aqui uma musiquinha aqui, ouve o barulho da água, olha como é que é bonito esse negócio da água. A sua mente está longe, Satanás está aproveitando desse espaço que você deu para ele atuar na tua mente. Como é que você deve fazer para que você se recorde dos seus traumas sem ter que se envolver com esse perigo que é a hipnose, com esse perigo que é a regressão, com esse perigo que são as drogas? Vai em Salmo 139, 23 e 24. Salmo 139. O que você deve fazer? 23 e 24. 139, 23 e 24. Olha o que o salmista nos ensina, sem ter que fazer regressão, sem ter que fazer nada. 139 Salmos, 23 e 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Não precisa de regressão nenhuma, querido. Não precisa de remédio nenhum. Não precisa de essêncio nenhum. É só pedir para Deus: Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Mostra-me, Senhor, aquilo que hoje eu não compreendo do meu passado. O que está encoberto, Senhor, que eu não consigo entender do meu passado? Sonda o meu coração. Veja se há algum mau caminho. Queridos, e na hora certa e da maneira que Deus quiser, Ele vai revelar para você se você tem algo para resolver no teu interior, que são traumas que estão sendo acionados por gatilhos, que estão descontrolando a tua emoção, fazendo com que as suas emoções sejam as suas emoções primárias, ou seja, lá para cima. É só pedir para Deus examinar nosso coração, querido. É o que o salmista nos ensina. Abre o coração, Senhor. Não quero mais viver esse isolamento, eu não quero mais viver essa aflição, eu não quero mais viver essa alteração de frequência cardíaca. Senhor, o que eu não entendi ainda que o Senhor precisa me mostrar para que eu trate esse trauma na minha vida? Você vai ver que Ele vai te mostrar. Então, como é que Deus quer então que você resolva o teu passado? Olhando o teu passado à luz de quem você é hoje. Você não é mais a mesma pessoa. A intensidade das emoções primárias foram estabelecidos quando você viveu aquela situação. Então negue-se de ser vítima do seu passado. Aceite que você é produto da cruz de Cristo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então você não é mais aquela mesma pessoa, querido. Conscientemente você tem que fazer o quê? Identidade, queridos. Identidade. Aonde se processam os traumas? Na carne. O que é carne? Carne são os padrões de pensamentos e comportamentos que eu estabeleci antes da minha conversão. Então são padrões. Padrões emocionais, padrões de atitudes, padrões de pensamentos. E você aprendeu 2018 inteiro como é que você neutraliza a tua carne. Eu não vou falar disso de novo. O problema é que quando... Presta atenção no que acontece, querido. O problema é que quando as suas emoções primárias elas são ativadas, você acredita mais naquilo que você está sentindo do que na verdade na pessoa que você se transformou depois da cruz de Cristo. Esse é o problema. Se eu, a hora que ativou as emoções primárias, eu não acreditar naquilo que eu estou sentindo, mas eu acreditar na verdade, porque aquilo que eu estou sentindo é mentira. Eu não sou mais a mesma pessoa e não vivo mais na mesma época. Se eu acreditar nisso, eu vou ter problema com as minhas emoções primárias. Agora, qual é a verdade de que eu morri? De que eu nasci uma nova pessoa? De que eu estou em 2019, eu não estou em outro ano diferente disso? Agora não, a gente se entrega às emoções primárias, aí a gente esquece a nossa identidade, aí a gente tem problema. Um outro exemplo. Suponhamos que você sofreu abuso emocional dos seus pais. Você não presta. Eu errei quando eu engravidei a tua mãe. Eu errei quando decidi você vir ao mundo. Você nasceu para dar trabalho para a família. Você nasceu para desonrar a tua família. Você não é digno de ser membro da minha família. Palavras, palavras. A infância inteira palavras. Aí esse cara se converte. Ele tem uma dificuldade absurda de aceitar Deus Pai como Pai amoroso. Ele vai relacionar o seu pai natural com Deus. De tanto trauma, de tanta ferida, de tanta mentira, de tanta acusação, de tanta depreciação que foi lançada sobre a vida desse jovem, sobre essa jovem, quando ela se converte, ela ouve na igreja de que Deus é um pai amoroso, ela não consegue sentir isso. A vida toda ela ouviu que ela não tinha valor, que ela não servia para nada, ela tem dificuldade em crer no grande valor que ela passou a ter depois de Cristo. Por quê? Ela acredita no que ela sente, do que ela acreditar na verdade, de que ela é uma filha aceita e amada de Deus, independente daquilo que aconteceu no seu passado. Queridos, crer na verdade
e andar por fé é o que nos liberta. Então, você crer naquilo que a Bíblia diz sobre a tua vida e andar pela fé naquilo que a Bíblia diz sobre a teu respeito é que te liberta de todo trauma, de todas as feridas. A Bíblia diz que você nasceu de novo, que você é filho de Deus, que você mora nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que Deus trocou a tua natureza, que Cristo está em você, que você está em Cristo, que você é templo do Espírito Santo. Isso é a verdade. Se você crê nessa verdade e por fé andar nessa verdade, nada que você viveu no teu passado vai atrapalhar o teu presente. Agora, se você deixar suas emoções conduzir a tua vida, você vai ter dificuldade de ter uma vida vitoriosa, ainda que você esteja dentro de uma igreja. O que é o Evangelho, queridos? Boas novas. O que significa o Evangelho? Boas novas. Então é isso que é a mensagem do Evangelho para a minha vida e para a tua vida. Na medida em que você vai encarando os acontecimentos do teu passado, sob a perspectiva de quem você é hoje, você vai curando as suas emoções danificadas. Vamos lá. É um exercício, porque os traumas eles foram tão profundos ou foram tão repetitivos que foram e deixaram marcas profundas com você de novo. Não há mágica, é um processo. Na medida em que você olhar as suas experiências do passado à luz de quem você é hoje, esse processo repetido faz com que você controle as suas emoções danificadas. Quem tem que fazer isso, queridos? Eu e você. Não dá para eu fazer isso por você, não dá para você fazer isso por mim. Identidade. Conheci uma pessoa que me fez lembrar do cara lá atrás. Não sou mais eu, estou em 2019, baixou a minha emoção primária para secundária e esse processo repetitivo vai neutralizar, curar esse trauma que ficou alojado no teu coração das suas experiências que você viveu lá atrás. Então, o primeiro passo para você curar as suas feridas é neutralizar as suas emoções primárias e enxergá-la ou avaliá-la à luz da pessoa que você se transformou depois de Cristo. Então você já tem meio caminho andado para curar suas feridas. Você tem trauma aí, você já sabe como fazer isso. Depois você vai ter o áudio e você tem a apostila. A segunda coisa é perdoar as pessoas que te feriram. Não tem jeito. Aí eu falo isso na libertação, a pessoa torce o nariz para mim. Ela vem logo com a conversa dela. Como é que eu posso perdoar uma pessoa que acabou com a minha vida? Como é que eu posso perdoar uma pessoa que roubou a minha história? Como é que eu posso perdoar uma pessoa que me traiu? Como é que eu posso perdoar uma pessoa que me roubou? Essa é a conversa que eu ouço toda vez que eu falo de perdão sobre trauma. Aí eu vou dar 3 razões para que você saiba que você tem que perdoar. Então, queridos, é assim. Esse negócio é muito sério. Há pastores que caem, há membros de igreja que caem, famílias que são destruídas porque não resolve feridas emocionais do passado. Queridos, pessoas que têm um ministério extraordinário, dons especiais que Deus deu, uma família abençoada para servir na igreja, para fazer diferença na vida das pessoas, não trata trauma, não trata feridas emocionais, a pessoa não gera fruto. Com todos os dons, todos os talentos que Deus colocou na vida dela, mas em função daquilo que ela viveu no passado, ela não consegue resolver o passado, ela não quer pensar no passado, ela não cresce. E quem sofre com isso, queridos? O corpo de Cristo. Se Deus colocou um dom para você, é para que você use esse dom em prol do corpo de Cristo. E se você tem um trauma no teu passado e você não quer resolver esse trauma no teu passado, você está causando prejuízo para a tua vida, para a tua família e para a igreja e para o corpo de Cristo. Então o negócio é sério demais, queridos. Porque não está só na tua vida, está na tua vida, na vida da tua família e está no corpo de Cristo, no reino de Deus. E você não foi chamado do império das trevas e transportado para o reino da luz.
para viver escravos das experiências do passado. Primeira razão que você deve perdoar as pessoas que te feriram. Deus requer o perdão. Vai em Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Aqui, Jesus tinha acabado de ensinar a oração modelo do Pai Nosso. Quando ele acaba de ensinar, olha o que ele fala para os discípulos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Queridos, por que você tem que perdoar? Porque é uma ordem de Deus. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. É simples assim. É o que ele está dizendo aqui. Então, perdoar, queridos, minimamente é uma questão de inteligência. Quando eu vou ministrar a libertação para uma pessoa, que eu sinto que a pessoa não vai perdoar, eu paro. Eu não perco meu tempo. Falo, eu não vou perder meu tempo, você não vai perder seu tempo, porque não vai dar certo. Outras pessoas que passam pelo processo de libertação, a gente até faz vistas grossas. No primeiro momento ela fala que perdoou. Lá na frente ela começa a cultivar a mágoa de novo. Satanás vai lá de novo e prende ela. 90% das pessoas que vivem em cativeiro emocional é porque decidem não perdoar as pessoas que causaram dano, feridas emocionais no seu passado. Quem perde com isso? A pessoa que não perdoa. Pessoas que já ficaram endemoniadas comigo no processo de libertação. Certo, bem? Por falta de perdão, coração duro, amargo, rancoroso. Passou pelo processo de libertação, foi liberta. 3, 4 meses depois, foi orar para essa pessoa e ficou endemoniada de novo. Certo, bem? Por quê? Coração duro, não perdoa. Mágoa, ressentimento, todo sentimento que não vem de Deus. Você acha que o diabo vai fazer o quê? Abre uma avenida na vida da pessoa para que ela seja mais uma vez escravizada. Fala, querido, lava as minhas mãos. Se você quiser conversar de novo pela última vez, a gente faz o problema. Chega, você sabia o que você tinha que fazer. Você está dando legalidade para que o diabo controle a tua vida. E aqui, Jesus deixa claro, perdoa que teu pai perdoa, se você não perdoar, teu pai não perdoa. Quer dizer, por que eu não vou perdoar? Ou a gente é santo, ou a gente não erra. Eu quero perdoar todo mundo, porque misericórdia, se Deus perdoar eu vou para o buraco. Todo dia a gente peca, a gente erra, a gente tem pensamentos, atitudes, atos que desagradam e desonram o coração de Deus, querido. Se você não perdoar essa pessoa que te feriu lá atrás, você vai ter problema emocional. Você não vai sarar desses traumas que você precisa sarar na tua vida. Vai Mateus 18, de 21 a 25. Mateus 18, 21 a 25. Ah, Luciano, quantas vezes tem que perdoar meu irmão? Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Só essa parte, 21 e 22, queridos. Queridos, isso é um trocadilho que Jesus está falando. O que ele está dizendo? Cara, você tem que perdoar sempre. Queridos, quantas vezes você tem que perdoar as pessoas que te feriram lá atrás ou que te ferem hoje? Sempre. A relação que nós temos que ter com as pessoas, queridos, é a mesma relação que Deus tem com a gente. Se Deus nos perdoa todos os dias, eu devo perdoar as pessoas todos os dias. O quê? O que eu tenho de diferente do meu irmão? Se nós somos irmãos, nós temos o mesmo pai, por que Deus me perdoa e eu não perdoo meu irmão? Primeira coisa que você precisa perdoar as pessoas que te feriram. O perdão é um requerimento, é um mandamento, é uma ordem de Deus. A segunda coisa, para que você não seja emboscado por demônios, porque você não seja emboscado por Satanás. Já disse para você, 90%
das pessoas escravas emocionalmente é porque recusa-se, endurece o coração e conscientemente decide não perdoar uma pessoa. E aí, por experiência, não perdoa pai e mãe, não perdoa cônjuge, não perdoa os familiares mais próximos e o pior, não perdoa elas mesmas por as coisas que elas fizeram, por aquilo que elas não fizeram. E aí carrega esse fardo que é a falta de perdão. Primeiro motivo que você tem que perdoar é um requerimento de Deus. O segundo, para que você não caia na cilada e não fique preso de Satanás. Vai em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. 2 Coríntios 2, 10 e 11. 10 diz assim: E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por quem? Por Satanás. Por que o apóstolo Paulo está dizendo que você tem que perdoar? Para que você não seja vencido por Satanás. 11. Porque não ignoramos os seus ardis, os seus planos, as suas intenções. Então, queridos, segunda razão que você tem que perdoar, para que você não seja presa de Satanás. A terceira razão que você precisa perdoar, Efésios 4. Por que você tem que perdoar? A terceira razão, querido, porque o perdão deve ser um padrão de um cristão. 31 e 32, Efésios 4, 31 e 32. É uma atitude normal, ou deve ser uma atitude normal de todo cristão perdoar. 31 diz assim: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Queridos, mais razão do que isso não há para você falar, não vou perdoar. Primeiro, Deus manda. Segundo, para você não cair na cilada do diabo. E segundo, para você dar uma demonstração de que você é um cristão maduro, que você entendeu o que é o cristianismo. Agora, nós temos que entender o que é o perdão. Porque se a gente não entender o que é o perdão, a gente não consegue perdoar. Primeira coisa, que perdão não é esquecer. Tem gente que quer esquecer para perdoar, erra nas duas coisas, não consegue esquecer e não consegue perdoar. Às vezes a gente ouve na igreja assim, que Deus esquece dos seus pecados. Como é que Deus esquece dos nossos pecados se Ele é onisciente? O que Deus faz? Ele se afasta dos nossos pecados e Ele se recusa a usar os nossos pecados no passado para nos acusar no presente e nos acusar no futuro. Abra a tua Bíblia em Salmo 103, 12. Queridos, Deus é onisciente, Ele não esquece de nada. O que Ele faz, por amor, Ele se recusa a usar os nossos erros, os nossos pecados contra nós, aqueles que foram confessados. Salmo 103, versículo 12. Então você aprendeu hoje que Deus não esquece o pecado, certo? Ele é onisciente. Olha o que Ele faz. Salmo 103, 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Olha o que o salmista está dizendo aqui. A mesma distância do Oriente e do Ocidente, Deus se afasta dos nossos pecados. E Ele se recusa a usar os pecados confessados contra nós, quer seja no tempo presente, quer seja no tempo futuro. Então esse negócio de que eu preciso esquecer para perdoar é bobagem. Deus lembra, mas Ele te perdoa. Ele lembra, mas Ele não usa isso contra a tua vida. Ele se distancia do pecado. Então você pode sim perdoar sem esquecer. Porque Deus te perdoa sem esquecer, Ele é onisciente. Outra coisa, então perdoar não é esquecer. Perdoar não é tolerar o erro do outro. Uma mulher casou depois de 10 anos, a sogra, que não é comum, interferia na vida do casamento, veio criança, a avó
sufocava a família, a criança, e a nora ficava daquele jeito, né? E aí ela foi reclamar para o pastor. Falou, pastor, o que eu faço com a minha sogra? O pastor falou, perdoa ela. Ela falou assim, pastor, mas como é que eu vou perdoar se amanhã ela vai fazer tudo de novo? Não, você perdoa e tem uma conversa franca, dura, mas em amor com ela, dizendo que você não vai mais aceitar as atitudes que ela está tendo dentro do teu casamento. Queridos, perdoar não é se fazer de tapete para os outros pisar em cima de você. É falar em amor o que tem que ser falado. Fala, cara, olha, vamos fazer assim, você me feriu de novo, eu te perdoo. Mas assim, chega. Deu. Então, perdoar não é esquecer, perdoar não é tolerar o pecado do outro. Perdoar não exige vingança. Querido, por que a gente não perdoa? Né? No fundo, a gente quer que o cara pague, né? De um jeito ou de outro, a gente está em cima da arquibancada, não vê na hora do cara cair para a gente aplaudir, né? Perdão não tem nada a ver com vingança, querido. E aí a pessoa fala assim, mas depois de tudo que ele fez, eu vou deixar ele livre? Vai. Você vai deixar ele livre, mas ele não vai escapar do julgamento de Deus. Você deve deixá-lo livre sabendo que Deus o não deixará. Você é parte interessada no julgamento. E o juiz ele tem que ser isento. E a única pessoa que é isenta no julgamento no tribunal é Deus. Deus é o justo juiz e corrigirá tudo, querido. Não é problema seu. O problema seu é perdoar essa pessoa. O que vai acontecer com ela? Ora pela vida dela para que Deus tenha misericórdia da vida dela. Não queira fazer justiça ou não queira esperar ver a justiça sobre a vida dela. Enquanto você não libera essa pessoa da tua vida, ela continua fazendo com que você fique escravo dos teus traumas, das tuas feridas que ela causou em você. E você precisa ser curado disso. Romanos 12, 19, por favor. Romanos 12, 19. Diz assim, Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. De quem que é a vingança? De Deus. O que ele fala? Dá lugar à ira, tira a ira de você. Entendeu, queridos, o que é o perdão, queridos? Quando a gente começa a entender o que é de fato o perdão, qual é a tua obrigação? É estender a misericórdia do perdão e deixar a justiça para Deus. Estenda a misericórdia do perdão e deixa a justiça para Deus. Sabe essa pessoa que causou feridas, traumas na tua infância, na tua juventude, no teu casamento, perdoa essa pessoa e deixa que Deus faça a justiça. Agora, o mais profundo, sabe o que é perdoar, querido? É você pegar o pecado do outro e carregar na tua vida. É o que Jesus Cristo fez por nós. Ele pegou as nossas transgressões e levou sobre ele no madeiro. Isso é perdoar. E você perdoando ou não, dificilmente você consegue corrigir o erro ou o pecado do outro. Por isso que a Bíblia fala, quer me seguir? Pega a tua cruz e me siga. É o que Cristo fez por nós. Cristo pegou o pecado da humanidade, e ele, santo, puro, jogou sobre as suas costas e carregou os nossos pecados. Suponhamos que alguém fale mal de você aqui na igreja. Uma fofoca aqui, mentira ali, e esse negócio contamina a igreja. Aí essa pessoa que fez isso, ela se arrepende de verdade. E chega para você e fala assim, olha, Luciano, cara, eu errei. Eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Eu estou arrependido por aquilo que eu fiz. Eu reconheço que eu errei. Querido, você perdoando ou não, a fofoca está aí. Você não consegue conversar com um por um e provar que aquilo que ela falou era mentira a teu respeito. O que você tem que fazer? Pegar o pecado dela,
colocar nas suas costas e seguir a tua vida. E o tempo vai se encarregar de colocar as coisas no seu devido lugar. Então entenda, queridos, na nossa fase, na reta final, que o perdão traz benefícios para você, para que você cure seus traumas, as suas feridas emocionais, para que você não tenha as suas emoções primárias disparadas e para que você não sofra hoje aquilo que você sofreu no passado. É uma decisão inteligente para a tua vida, querido. Você pode escolher entre viver na ira ou na amargura, ou no ressentimento, ou na paz ou no perdão. Você pode escolher viver com amargura, ressentimento ou paz ou perdão. Certamente o segundo caminho é de Deus, que você viva em paz e que você viva com perdão. Você pode me dizer, eu não posso perdoar essa pessoa porque ela me magoou muito. Isso ainda dói dentro de mim. Essa é a razão pela qual você precisa perdoar. A única forma de você sarar da dor é perdoando a pessoa. O perdão é a única forma, eu escrevi isso no Face essa semana, o perdão é a única forma que nós temos de fazer a dor passar. Se você não perdoar, a dor não vai passar. Pega a tua apostila agora. Eu estruturei 12 passos para que você, na sua casa, você decida fazer esse processo e perdoar as pessoas. 12 passos para o perdão. Acharam? Eu vou ler porque eu estou gravando o áudio, eu preciso ler, tá? Passo 1. Escreva no papel os nomes das pessoas que te ofenderam. Explique por escrito os maus específicos que sofreu. Rejeição, falta de amor, injustiça, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, vergonha, traição, etc. Por experiência, 95% que fazem a lista inclui seu pai, a sua mãe, como os primeiros nomes. 3 dos nomes, 4 nomes normalmente são os próximos, os parentes mais próximos. As pessoas mais esquecidas são Deus e a própria pessoa. Deus não necessita ser perdoado, mas algumas vezes mantemos falsas expectativas de Deus que nos conduzem à ira e à amargura contra Ele. Temos que liberar Deus dessas expectativas e sentimentos. Em alguns casos, precisamos perdoar a nós mesmos por fraquezas e pecados, que Deus já nos perdoou há tempo. Passo 2. Enfrente a dor e o ódio. Anote o que sente contra essas pessoas e suas ofensas. Lembre-se, não é pecado reconhecer a realidade das suas emoções. Deus sabe exatamente como se sente, você admitindo ou não. Se esconder seus sentimentos, você terá possibilidade. Se você esconder seus sentimentos, não terá possibilidade de perdoar. E o perdão tem que ser de coração. Você tem que trazer as suas emoções quando você lembrar da pessoa. 3. Reconheça a importância da cruz. É a cruz de Cristo que faz com que o perdão seja moralmente correto. Jesus tomou sobre si mesmo todos os pecados do mundo, inclusive os seus e o das pessoas que te ofenderam, e morreu uma vez por todas. O coração clama, não é justo. Onde está a justiça? A justiça está na cruz. 4. Decida levar a carga dos pecados de cada pessoa. Isso significa que você não retaliará no futuro, utilizando a informação do pecado cometido contra os ofensores. Todo o perdão é substitutivo, assim como o perdão de Cristo foi. 5. Decida perdoar. Perdoar é uma crise de vontade, uma decisão consciente de deixar a outra pessoa livre e livrar-se ao mesmo tempo do passado. Talvez você não deseje tomar essa decisão, mas é uma crise de vontade. Como Deus lhe disse que o faça, você precisa decidir fazê-lo. A outra pessoa pode estar errada e sujeita a disciplina ou mesmo a uma ação legal, mas isso não é de seu interesse ou não é do interesse maior a você. Sua responsabilidade é de que ela não esteja mais sujeita a você. Libera-o ou libera-a. Tome essa decisão agora e com o sentimento do perdão virá. 6. Leve a lista a Deus e ore da seguinte maneira: Deus, no nome de Jesus Cristo, eu perdoo a pessoa X
por tantas ofensas e essas ofensas que ela me fez. Eu renuncio o meu direito à vingança e peço ao Senhor Jesus que desfaça toda a amargura do meu coração. Amém. Se você está ressentido com uma pessoa há muito tempo, talvez você precise falar com o seu pastor e orar com ele. Tiago 5,16. 7. Destrua a lista. Agora você está livre. Não conte o que fez aquelas pessoas que o ofenderam. Perdoar é um assunto entre você e Deus. Talvez a pessoa que você precisa perdoar já esteja morta. 8. Não espere que a sua decisão de perdoar resulte em grandes mudanças nas outras pessoas, mas ore por elas, para que também encontre a liberdade do perdão. 9. Tente compreender as pessoas que você perdoou, elas também são vítimas. 10. Espere resultados positivos do perdão em si mesmo. Com o tempo você será capaz de pensar naqueles que o ofenderam sem mágoa, ira ou ressentimento. Poderá inclusive se encontrar com elas e sem reagir negativamente. 11. Agradeça a Deus pelas lições que aprendeu e a maturidade que ganhou como resultado das ofensas e da decisão de perdoar aos que te ofenderam. E 12. Finalmente, aceite a sua parte de culpa nas ofensas que sofreu. Confesse seu fracasso a Deus e reconheça que se alguém tem algo contra você, você deve ir em amor até esta pessoa. Então, queridos, mais mecanismo que você tem para curar os seus traumas, as suas feridas emocionais, eu não consigo fazer nada além daquilo que eu estou trazendo para você hoje. Vai ter apostila, você vai ter o áudio, você está aqui, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, você sabe aquilo que precisa ser resolvido do teu passado, ainda que você não tenha falado para mim ainda, resolva isso para que você não tenha problema na tua vida cristã. Para a gente fechar, Marcos 8, de 22 até o 26. Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versículos 22 até o 26. Diz assim: E chegou a Betsaída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tomou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Então essa passagem que ele está dizendo de que havia um cego. E quando as pessoas viram Jesus, pediram para que Jesus orassem para curar esse cego. A primeira oração que Jesus fez, quando o cego abriu os olhos, ele via as pessoas como árvores. E é assim, queridos, às vezes é dessa maneira que às vezes a gente enxerga as pessoas que nos magoam. A gente vê essas pessoas como grandes árvores no nosso caminho, obstruindo a nossa vida. Aí, Jesus orou pela segunda vez pelo cego, e a Bíblia diz que ele enxergou as pessoas como pessoas, não mais como árvores. Que você peça para que Deus abra os seus olhos, queridos, em relação a essas pessoas que causaram traumas e feridas emocionais na tua vida. Veja se você está vendo essas pessoas apenas como árvores ou se você está vendo essas pessoas como pessoas. Veja se você está vendo essas pessoas como pessoas que te magoaram, que está atrapalhando a tua vida, está atrapalhando o teu casamento, está atrapalhando a tua vida financeira, ou se de fato você está vendo essas pessoas como pessoas. Querido, às vezes, vou dizer uma coisa para você, por experiência própria, às vezes são essas pessoas que Deus usa como instrumento para nos transformar, para mudar o nosso caráter, para fazer a gente crescer. Você está pensando que é uma pessoa que está pisando no teu calo? Não, é um tratamento de Deus para o teu coração. Você está vendo ela como árvore, ela não é árvore, ela é um mecanismo de Deus para transformar o nosso interior. Instrumento de Deus, querido. Não é para causar dano. Eu vou falar sobre santificação, querido.
Você vai ficar arrepiado daquilo que você vai ouvir sobre transformação de caráter. Às vezes Deus usa um desemprego para tratar a nossa humildade. Às vezes Deus usa o nosso cônjuge para tratar o nosso coração. A gente acha que é problema. Não, é para transformar o nosso caráter. Às vezes Deus tira o nosso dinheiro para que a gente aprenda a ter responsabilidade com as nossas finanças. Às vezes Deus faz a gente passar necessidade para que a gente peça ajuda e quebra um coração de pedra que está matando a nossa vida e a vida da nossa família. E a gente só vê árvore, a gente só vê dificuldade, a gente só vê obstrução na nossa vida, é só comigo que acontece e a gente não vê que Deus está querendo tratar o nosso coração. E aí a gente fica patinando, correndo em volta do rabo e a nossa vida não muda. Aí acaba casamento, acaba família, acaba saúde, acaba futuro, acaba sonho, a nossa vida vira uma miséria. 70 vezes 7 é a quantidade de vezes que você precisa perdoar essas pessoas que te ofenderam ou essas pessoas que continuam te ofendendo. Como é que você cura os seus traumas, as suas feridas emocionais? Trazendo as suas emoções quando tiver um gatilho primárias para secundárias. Como é que você faz isso? Não sou mais a mesma pessoa e não é mais as mesmas circunstâncias. E de tanto você repetir esse processo, você vai neutralizando o poder que esse trauma tem no teu coração e você vai sendo curado disso. Como é que você é curado? Crendo na verdade, andando pela verdade e pela fé. A verdade é que você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você não é mais aquela mesma pessoa que sofreu aqueles traumas no passado, e você está num outro tempo. Segunda parte, perdoa. Assim como Deus nos perdoa. Estenda a misericórdia do perdão para as pessoas que te ofenderam e para as pessoas que te ofendem. O prejuízo de quem não perdoa fica com a pessoa que não perdoa. É você tomar um veneno esperando que o outro vai morrer. Quem vai morrer é você, achando que você está ganhando alguma coisa, não perdoando a pessoa que te magoou. Fica cheirando mal as feridas que não foram cicatrizadas. Os traumas agem como uma âncora que impede que a gente tenha uma vida de honra na nossa vida. Amém? Próxima aula, lidando com a rejeição. Se você sofreu rejeição na tua vida, com seus pais, com o seu cônjuge, sei lá com quem, você vai aprender como é que você, biblicamente, supera as rejeições que deixaram marcas na tua vida. Se você puder ficar de pé para a gente agradecer a Deus.